Olá, vamos dando seguimento Yoga como estilo de vida do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. Estamos estudando Svadhyaya, um convite ao autoconhecimento, ou seja, um convite às escrituras sagradas. E essas escrituras sagradas, elas nos trazem o autoconhecimento, elas fazem o convite a você parar suas atividades materiais por algum momento e você dedicar algum tempo da sua vida em conhecimento espiritual. Porque sem conhecimento espiritual, a alma não evolui. A alma fica presa nesse círculo de samsara, círculo de nascimentos e renascimentos. E sem inteligência Buddha Yoga, como estamos agora na Bhagavad Gita, começando o capítulo 3, Karma Yoga, nós precisamos de Buddha Yoga para entender Karma Yoga e para entender como é que nós vamos oferecer o nosso serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. E vamos, nesse sentido, evoluindo e buscando esse autoconhecimento. Porque sem se conhecer quem é você, o que é que você está fazendo aqui, qual é a sua relação com Deus, e quando termina esse ciclo, essa fase terrena, para onde nós vamos? Se você souber responder essas 4 perguntas, eu lhe dou os parabéns. Então, nesse momento, o verso da Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 17, deixa claro que uma alma que está aqui na Terra condicionada tem extrema dificuldade, garrana, de entender as complexidades da ação material. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo o nosso cativeiro terreno, e esse cativeiro terreno, muitas vezes, ele nos leva a perplexidades. O que são perplexidades da vida? São os acontecimentos que deixam a gente assim, ó, perplexo. Uau, aconteceu isso. Nossa, estava tudo muito bem, mas não existe nada bem. Isso é ilusão, achar que a vida é eternamente tudo bem. Um rengue e luz, paz e amor, isso é ilusão. Então, garrana é essa falta de conhecimento das complexidades da vida. E quais são essas complexidades da vida? Existem 3 aspectos: karma, vikarma e akarma. Karma, vikarma e akarma. Nossa, quantas palavras difíceis, né? Quantas palavras que eu não sei nem o que é. Mas nós vamos aqui fazendo a leitura e eu, na minha humilde referência do que eu assisto, do que eu aprendo, referência no sentido de buscar essa complexidade, esse entendimento e oferecer como um estudo, como um autoconhecimento, como um pequeno svadhyaya, como um pequeno convite ao entendimento de quem nós somos. Então, karma, vikarma e akarma, 3 tipos de karma. De fato, qualquer pessoa interessada em libertar-se de seus condicionamentos e despertar sua consciência espiritual precisa compreender a distinção entre essas 3 formas de agir. Então, são 3 ações: karma, vikarma e akarma. Karma é a ação executada de acordo com Dharma, é livre de reações. Exemplo: eu faço algo para Deus e entrego a Ele. Nesse momento que eu estou fazendo algo para Deus, seja o que seja, eu entrego a Deus em serviço devocional. Então, nesse momento, eu estou agindo em consciência de Deus e eu estou executando o meu Dharma, a minha missão, que é servir a Deus. E assim eu vou ficar livre das reações. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu entrego a Deus em amor, devoção e gratidão. Vikarma é o contrário disso. Trata das ações proibidas pelas escrituras védicas que regulam o comportamento humano e por isso são passíveis de reações. Ou seja, eu sei que matar um animal não é algo luminoso. Muito embora a gente aqui no Ocidente ache super normal comer animais, eu também achava. Até o momento que eu despertei e entendi, através das escrituras sagradas, que comer alimentação com violência animal, chamada de ahimsa, prejudicaria a minha evolução espiritual.
Então eu passei uns meses me trabalhando e assim eu entreguei essa minha austeridade de querer deixar de comer carne. Eu já tinha deixado de comer há muito tempo, frango também, pelo processo do que vemos na contaminação dos frangos. E eu, por viver numa costa, no Nordeste, eu gostava muito de frutos do mar. Mas aí eu disse, não, eu não posso. Eu não posso seguir regras e regulações e não ser completo, porque eu não estou praticando a veracidade, eu não estou praticando a minha honestidade, eu não estou praticando a minha verdade com a minha alma, de saber que eu sei que é pesado energeticamente e espiritualmente comer alimentação à rinça, que contém violência, a rinça não violência e rinça violência. E aí eu continuo fazendo, mas eu vou procurar me explicar sem ter nenhuma base e dizer, não, eu estou fazendo isso, porque aquilo. Quando na realidade você está fazendo porque você é ignorante, porque você não tem conhecimento. Então é muito, muito, muito mais prazeroso você praticar a sua veracidade com você, que é um niyama, né? Você praticar a sua verdade, aliás, o niyama é você, aliás, niyama para fora, você praticar a veracidade com você, com o outro e com o mundo, e você entender que você vai ter uma reação cedo ou tarde dessas suas atividades, que são atividades não luminosas, digamos assim. E a karma, por sua vez, significa não ação, ou seja, a karma é você se abster da ação, você ficar no seu cantinho achando que está tudo bem, não tem nada bem. Tal postura karma pode estar ou não de acordo com o Dharma. Por exemplo, uma pessoa pode deixar de agir por não compactuar com coisas que contrariam o Dharma. Ou seja, se você sabe que isso é errado, então você diz, eu não vou fazer isso porque isso vai de encontro às leis divinas, às leis do Supremo. E aí a sua ação é correta e livre de reação, porque você tem essa consciência que você não deve agir porque você vai atrair karma para você. Então, esse é um exemplo de a karma. Mas se alguém decide não agir, quando, segundo o Dharma, ela deveria agir, então essa não ação gerará reações kármicas. Ou seja, você sabe que você tem um pouco de espiritualidade e que você pode ajudar pessoas menos, digamos, sabidinhas espiritualmente, e você se abstém. Você fica caladinho, de biquinho calado, e você não fala nada. Porque você acha melhor ficar calado, porque é sua zona de conforto e está tudo bem, mas não está. Por quê? Porque vai gerar karma para você. Então, revisando. Karma é ação executada de acordo com sua missão, com seu Dharma, e livre de reações quando você entrega para Deus. Vikarma é as ações proibidas. Vikarma são ações proibidas que, pelas escrituras sagradas, e essas escrituras sagradas podem ser Bíblia, Alcorão, escrituras védicas, Bhagavad Gita, que você simplesmente ignora e passa por cima delas, e você está cometendo vikarma. E essas regulações servem para a regulação do comportamento humano, e você não está nem aí, estou nem aí, aí vai gerar reação kármica para você. E a karma, você pode não participar de algo que você sabe que é errado, se abster nisso para cumprir o seu Dharma de retidão, ou você saber que você precisa exercer seu Dharma, ensinar as pessoas, compartilhar conhecimento, e você simplesmente se abstém porque você é tímido, porque você não quer, porque dá trabalho todo dia gravar, porque eu não sei falar, e vem os porquês das desculpas do falso ego. Isso chama-se a karma. Tem uma karma positiva e uma karma negativa. De qualquer modo, agir ou não agir, como agir e como não agir, depende de um conhecimento profundo adquirido pela prática de Svadhyaya, que é o autoconhecimento, e sob a guia de um guru, mestre espiritual. Esse conhecimento vai além do limite do intelecto material
pois depende mais do conhecimento experiencial e intuitivo, da intuição espiritual. Então é muito diferente o conhecimento espiritual do conhecimento material. O conhecimento material é limitado, ilusório e muitas vezes não te leva ao conhecimento de Deus. E tudo aquilo que não te leva ao conhecimento de Deus, de Krishna, da suprema personalidade de Deus, na filosofia védica chamada de Krishna, Deus, é ilusão. Nesse sentido, é algo que você precisa praticar. Agora, para você praticar e ter o discernimento, você precisa de conhecimento. E se você não tem conhecimento, você cai no posto da ignorância. Não é meramente por se abster de agir que uma pessoa se livra da reação. Nem somente pela renúncia pode atingir a perfeição. Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 4. Por coincidência, esse verso foi o último verso do dia de hoje, do início da Bhagavad Gita, do capítulo 3, que eu, com a graça de Deus, da suprema personalidade de Deus, iniciei. Podemos pensar: vou escapar de todas as perturbações do mundo, encontrar um lugar tranquilo e resolver todos os meus problemas. Não é assim que a gente quer? No entanto, este verso nos revela que esse pensamentozinho acomodado é uma grande ilusão. Vou escapar de todas as perturbações do mundo, encontrar um lugar tranquilo e resolver todos os meus problemas. Maya, ilusão. A mentalidade de se evadir e da negatividade, onde alguém deixa tudo para trás, é contraproducente para o autoconhecimento, para a autorrealização e a conexão com Deus. Gente, isso é muito importante. Porque, inclusive, eu estava conversando sobre isso com uma pessoa muito querida do meu coração, que se abstém de agir dentro do seu Dharma para limpar o seu karma e não cair na ilusão e não ficar rodando em círculos e nada acontece de novo e tudo é a mesma coisa e ha. E esse ha leva você para a ilusão, leva você para a escuridão. Então, essa mentalidade de fugir das coisas e se abster e achar que eu estou fugindo da negatividade, está tudo bem. Não, é justamente a negatividade que vai te trazer conhecimento, vai te trazer aprimoramento, vai te trazer aprendizado. Deus eu escutei ontem isso do meu mestre espiritual, o nosso personal é espiritual. E ele vai trazer para nós todas as nossas experiências que nós necessitamos. Então, não deixe nada para trás, porque isso é contra, isso não vai lhe ajudar ao seu autoconhecimento, autorrealização e conexão com o divino. É por isso que Krishna diz, a suprema personalidade de Deus, na Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 5. Todos são compelidos pela própria natureza a agir de acordo com seus impulsos naturais. Na verdade, ninguém pode se abster de fazer algo, nem mesmo por um momento. Uau! Vou ler de novo. Todos são compelidos pela própria natureza a agir de acordo com seus impulsos naturais. Na verdade, ninguém pode se abster de fazer algo, nem por um momento. Porque a vida é movimento, a vida é esse círculo de ação e reação. E se você fica na procrastinação, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, mas você não passa de um tolo, ou seja, de uma pessoa não inteligente. Então a gente precisa praticar as práticas espirituais, a gente precisa experimentar os nossos aprendizados e a luta e guerrear contra os nossos inimigos que estão morando dentro de nós mesmos. Não está morando no vizinho, nem dentro do coração do outro, do seu lado, não. Está morando dentro do seu coração. Então, por isso, você precisa retirar essas ervas daninhas do seu coração, que é onde Deus quer fazer morada, é no seu coração. Entretanto, na prática, vamos perceber que a maior parte do nosso tempo deve ser gasto em tarefas para manter a nossa alma em evolução e, consequentemente, também cuidar do corpo, porque o corpo é o invólucro, é o casulo que a alma precisa para agir aqui em consciência de Deus, para agir na matéria. De fato, quanto tempo é consumido para obter provisões, cozinhar, lavar e limpar? A gente passa o dia todo se deixar fazendo isso. Em contrapartida, aqueles que vivem em comunidades podem receber essas necessidades sem grande esforço. Em resumo, é uma grande ilusão acreditar que abandonar a ação
no mundo levará uma pessoa ao estado pacífico desejado. Resumo. Em resumo, é uma grande ilusão acreditar que abandonar a ação no mundo levará uma pessoa ao estado pacífico desejado. Vai ser uma falsa paz. Vai ser um falso equilíbrio. Que qualquer coisa que vier, qualquer vento vai ruir essa construção e vai derrubar. Ao tentar se isolar para alcançar um estado de meditação, há o risco de gastar grande parte do tempo pensando no mundo deixado para trás. Os pensamentos persistem e a pessoa acaba se encontrando mais ligada ao mundo do que quando estava ativamente envolvida nele. Assim, esse dilema ocorre. Por quê? Porque a gente acha que a gente deve meditar no vazio. E não existe o vazio, porque o mundo é preenchido pela energia de Deus. Então, a gente tem que meditar, a gente tem que buscar força na meditação, no cantar do mantra Hare Krishna. A gente tem que buscar força nas escrituras sagradas, a gente tem que buscar força no nosso autoconhecimento para que a gente saia dessas dificuldades materiais, porque não é se abstendo da ação que a gente vai se livrar da reação. Quando a gente se abstém da ação, nós vamos procrastinando a nossa ação de exercer o nosso Dharma, para que a gente possa trabalhar o nosso karma e a gente possa, nesse sentido, viver uma vida dármica de acordo com aquilo que Deus deseja de nós. Porque quando a gente não vive uma vida em acordo com Deus, a gente vive uma vida desequilibrada. E fica nessa gangorra. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. E a gente vai, e de repente a gente cai nesse poço da ilusão, nesse poço da ignorância, nesse poço escuro, onde a gente não consegue sair por falta de conhecimento, por falta de svadaya, por falta de evolução. Então, nesse sentido, a gente precisa ter uma atitude mental para combater essas reações kármicas, exercendo a nossa ação dármica. O que é dharma? Eu fazer aquilo que eu vim fazer. Eu preciso recobrar minha consciência de Deus. Eu preciso entender que eu esqueci de Deus nesse mundo material. Que não é porque eu rezo de manhã quando eu acordo, que eu vou numa igreja, que eu faço isso, aquilo outro, que eu estou salva, não. Não. Filosofia, aliás, religião sem filosofia é puro sentimentalismo, já diz meu mestre espiritual aqui neste livro, e o próprio Krishna diz na Bhagavad Gita. A gente precisa exercer a nossa função, do nosso autoconhecimento, de saber quem nós somos, e praticar na teoria, prática e resultado. Por que minha vida não dá certo? Porque você está fazendo alguma coisa errada. Por que eu não arrumo uma pessoa para a minha vida, que eu quero tanto ter um relacionamento bacana e eu não tenho? Porque você não está merecendo. Primeiro mereço para depois pedir. Já diz Srila Prabhupada. Primeiro mereça para depois pedir. E você vai merecer como? Quando você se vincula à sua ação correta e você oferece suas ações materiais para a Suprema Personalidade de Deus de forma desinteressada, oferecendo nossa vida como uma dádiva a Deus. Isso é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é a fisioterapia da alma. Eu estou aqui nesse mundo material e tudo que eu fizer eu tenho que colocar Deus no meu movimento material. Aí sim, Deus vai participar junto com você como seu melhor amigo, como seu melhor sócio. A Bhagavad Gita enfatiza a importância de trabalhar em harmonia com o seu Dharma, sua missão, ora oferecendo seu trabalho como sacrifício a Deus. Somente através dos estudos sagrados, do autoconhecimento Svadhyaya, é que podemos adquirir conhecimento e discernimento para agir de forma correta. Por isso requer a realização do nosso eu verdadeiro. Exerça a função do eu, da alma, e não do eu inferior, que é do corpo. O eu inferior é apenas o invólucro. É um casulo que vai levar você à autorrealização. Sua alma vai se realizar em Deus usando esse corpo material, usando suas ferramentas materiais que você tem ao seu redor. E você vai colocando Deus no centro disso tudo. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo,
Eu oferto a Deus, Deus, para ti, amor, devoção e gratidão. Tu sabes o meu melhor, tu sabes o que eu necessito. Isso é você exercer seu Dharma, isso é você saber da sua svadaya, do seu autoconhecimento. E assim, quando a ação de alguém é impulsionada por essa liberdade interior da alma, do espírito, que surge da realização da sua realização espiritual, ela age verdadeiramente sem apegos e não se prende aos resultados do seu trabalho. Por quê? Eu estou gravando aqui, deu 20 minutos, vou parar, porque é suficiente, e eu ofereço esse trabalho a Deus. Deus é que sabe quem vai ver, quem não vai ver, se vai ter likes ou não likes. Doesn't matter, como diz em inglês, isso não importa. O que importa é que eu estou fazendo para Deus. E eu tenho que desapegar dos resultados, porque a partir do momento que eu me apego aos resultados, eu estou querendo controlar e eu não controlo absolutamente nada, porque eu não sou Deus. Ok? Esse é o item. Então, eu vou agir em consciência de Deus. Eu vou me desapegar e eu não vou me prender aos resultados dos meus trabalhos materiais. Assim, com esse conhecimento espiritual, eu vou me libertar das amarras que me prendem, dos gunas, das cordas que me prendem nesse mundo material e desse ciclo de samsara. Svadaya, um convite ao autoconhecimento, yoga como estilo de vida. Gratidão por mais um dia.